Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Gostaram da nossa palestra sobre fake news? Eu gostei e consegui aprender muito. Bom, nós precisamos combater as fake news, pois elas podem destruir a vida de muitas pessoas. Concordam comigo? E agora eu quero convidar todos vocês para uma palestra muito importante e interessante. Escolha ser livre. Por que será o verbo ser está entre parênteses? Eu estou super hiper curioso para saber. Esta palestra será ministrada pelos professores Graça e Daniel do Instituto Educa Digital. O nosso parceiro desta aula, o Instituto Educa Digital, é uma instituição que oferece cursos sobre projetos de educação aberta na cultura digital, possibilitando que a informação seja compartilhada, trocada, democratizada e vivenciada. A professora Juliana do Centro de Mídias irá fazer a mediação da palestra. É com você, professora Juliana. Obrigada, viu, Matheus? Que lindo! Obrigada. Acho que eu vou te convidar para umas aulas aqui, viu? Eu já quero. Tá vendo? Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui, mais uma vez, participando desse projeto lindo, desse dia maravilhoso. Mas antes de passar a bola, literalmente, para os professores Daniel e Graça, eu tenho um recadinho aqui, Antes de darmos o início, gostaríamos de lembrá-los que está disponível na tela o link, o QR Code, para você se inscrever e participar do sorteio de 750 vouchers de alimentação doado pelo nosso parceiro iFood. O sorteio será realizado após o evento e a lista dos contemplados disponibilizados pelo site do Renova. E enviaremos também um SMS para as informações aí para ver quem ganhou. Na verdade, eu já me inscrevi. E você? Eu já também. Eu não quero perder essa oportunidade. Então, bora começar? Sejam bem-vindos, Daniel e Graça. Obrigado, professora Juliana. É um privilégio poder estar aqui com vocês e conversarmos juntos. Digo Maravilha, mesmo. Me escutam bem. Digo mesmo, viu? O pessoal já está animado aqui, viu, professor Daniel? Que bom, que bom. Eu e a Graça, eu tenho certeza que para nós é um privilégio, a gente pode dizer isso, estarmos juntos. Olha só, eu queria chamar a atenção para você que está nos ouvindo, professor, aluno, todo mundo que está acompanhando esse movimento e esse encontro dessa tarde, para participar diretamente conosco desse diálogo. Vocês são livres para participar diretamente conosco. Bom, o Escolha Ser Livre é a possibilidade que a gente tem aqui de dialogar sobre essa vivência que a gente está construindo na cultura digital. Eu sou o professor Daniel Pinheiro, faço parte da Educa Digital, um instituto super comprometido com a cultura digital e com os direitos digitais dos cidadãos e das cidadãs, como bem colocou o Matheus, ele fez uma ótima descrição. Eu atuo na educação básica, sou professor da educação básica, também sou membro do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias aqui na Universidade Federal da Bahia, onde eu também estou fazendo doutorado em educação. E, além disso, eu colaboro com o Instituto Educa Digital. Mas, felizmente, eu tenho a chance de hoje dividir esse momento, além de dividir ele com vocês, porque eu tenho certeza que com a participação de vocês eu também vou aprender bastante, mas eu não estou sozinho aqui, eu estou com a Graça, a minha querida colega, e ela agora vai contar para vocês um pouquinho dessa trajetória, porque a Graça acrescenta muito para esse nosso diálogo, e a trajetória dela é muito forte, muito intensa também nesse ambiente da educação. Ai, que gracinha. Feliz de estarmos todos aqui e de observar o Matheus com tanta delicadeza, com tanta generosidade e inteligência colaborando com um evento brasileiro, não é? Porque ele está em São Paulo, mas isso vai passar para o Brasil inteiro via YouTube, né? Via todos os canais que estão aí referentes. O Matheus, ele falou muito bem, não é? Por que esse ser está entre parênteses? Este ser está entre parênteses, Matheus, porque escolher ser livre significa também escolher o modo de vida que nós desejamos ter quando crescer. Ou, melhor dizendo, eu vou dizer a você, Matheus, que eu ainda nem sei o que eu quero ser quando crescer, porque eu continuo crescendo. Mas este ser significa
é que nós estamos bem alinhados com a Base Nacional Comum Curricular, que é muito conhecida como BNCC, e estamos alinhados com a competência comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida. Então, se falava muito que não se tratava, não se trabalhava as questões de projeto de vida do aluno. Mas, e o projeto de vida do professor também? Quantos professores ainda não sabem exatamente qual é o seu projeto de vida, não é? E, olha, eu estou dizendo que eu ainda não sei o que eu quero ser quando crescer, mas eu já sei o que eu quero ser quando eu tiver 60 anos, que é daqui a 30 anos. E aí eu estou reprogramando o meu projeto de vida. Então, eu sou professora, pedagoga. Como disse a professora, eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou uma sertaneja, sou uma pernambucana arretada, amo leituras, amo alunos protagonistas, amo professores protagonistas e trabalhos colaborativos como este. Estou aqui no Rio de Janeiro e sentindo meu coração pulsar fortemente de tanta alegria por estar colaborando via Instituto Educa Digital e estar junto com vocês para alegrar e para inspirar pessoas, não apenas professores. Maravilha. Graça, eu acho que é super importante a gente recuperar essa dimensão do lugar, né? Estamos todos online, estamos todos conectados, dispersos geograficamente, mas, de fato, você fala do Rio, eu falo aqui da Bahia, da cidade de Salvador, e cada um que nos assiste está num ponto diferente do globo, mas nós todos escolhemos estar juntos aqui, estarmos ligados, né, em torno dessa temática que é tão importante. Graça comentava sobre o fato de que a gente colocou o ser, e o Matheus também chamou a atenção para isso, entre colchetes, entre parênteses aí. Por quê? Talvez porque justamente a gente queria pensar, a gente muitas vezes fala, né? Escolha livre, eu faço escolhas livres, eu sou livre para escolher. Mas essa tarde nós gostaríamos de questionar essa certeza que talvez você e eu tenhamos a respeito das escolhas que fazemos. Nosso encontro meio de graça foi justamente numa das ações do Instituto Educa Digital, em que aspectos como esse, ligados à educação aberta, à cultura digital, estavam sendo colocados. E num desses cursos de formação, dessas experiências de aprendizagem que a gente constrói lá no Instituto, esse questionamento a respeito da liberdade, em todas elas, na verdade, ela termina vindo à tona, né? O questionamento sobre a liberdade termina vindo à tona. E aí eu queria convidar já apresentar alguns slides para vocês, que vão nos ajudar, guiando aqui, sendo referência para a nossa apresentação e para a nossa organização das ideias, justamente para que a gente comece a pensar sobre as experiências online, as experiências no universo da cultura digital que a gente vivencia de forma cotidiana. Graça, você contou que você é professora, e eu tenho certeza que tem outros professores e professoras aqui acompanhando a gente também. Mas eu também sei que você atua um pouco no universo da gestão, né, dentro dessa lógica da escola. Ah, sim, sim. Mas me conta, essas experiências, eu acho que a gente pode usar das nossas experiências para também convidar quem está assistindo a gente para refletir sobre o que eles fazem. Online, nesse universo do online, nesse universo do digital. Como é que você usa o digital? Como é que você experimenta o ambiente online? É para trabalho, para lazer? Quais são as coisas que os espaços que você utiliza, vai futucando por aí nessa sua vivência de trabalho, na vivência pessoal? Ah, essa pergunta é para mim, né, Daniel? Eu Sim. uso para estudo, para pesquisa, e eu faço seleções daquilo que eu realmente desejo, né? Na verdade, essa seleção é uma curadoria, que é um tema que está implícito dentro do mundo da cultura digital, porque nós vivemos num mundo recheado de informações, e assim como o nosso embaixador falou ainda há pouco, ele falou das fake news. Então, como é que eu faço também para entender e para localizar e identificar o que é uma fake news? Isso tem a ver com a cultura e o letramento digital. E esse letramento digital requer uma leitura de mundo maior, né? Não apenas leituras sobre educação, sobre pedagogia, mas leituras sobre antropologia, sociologia, filosofia, e ter uma postura crítica e ética
para fazer essas escolhas e me tornar um ser livre. Maravilha. E eu acho que muito do que você disse sugere o trânsito nesses múltiplos espaços que a gente tem dentro do universo da rede, né? Sites, blogs, ambientes de e-commerce, ou seja, onde a gente compartilha, né, faz aquisições, faz com que as coisas, adquire as coisas e faz com que elas cheguem na casa da gente. As próprias redes sociais, são muitos os espaços que a gente usa para fazer, como você disse, com toda a sua própria experiência, né? Para a gente estudar, para a gente fazer curadoria de materiais. Os professores que estão aqui, os estudantes também, né? Que certamente são desafiados a ver o que é que está acontecendo com o time de futebol que prefere, a encontrar seus amigos nos espaços, nos ambientes de rede social, ou mesmo os colegas professores, como eu dizia, para fazer diálogos importantes ligados ao universo do trabalho, para construir conteúdos e materiais para os seus alunos. Enfim, esses lugares são muito diferentes, esses lugares em que a gente transita na rede, né? A gente está falando, claro, de sites, está falando de plataformas, está falando de aplicativos. E a pergunta que eu acho que vai ser a base para toda a nossa conversa de hoje é: quando nós estamos transitando nesses lugares, realmente a gente é livre para experimentar tudo que está sendo oferecido ali e para produzir efetivamente coisas para divulgar e para compartilhar nesses ambientes ou não? Essa é uma questão que é muito importante, porque na medida em que a gente vai transitando nesses espaços, experimentando várias das potencialidades da cultura digital, muitas vezes a gente acredita que, como a gente decidiu ir para aquele lugar, como a gente decidiu acessar aquele site, como a gente decidiu fazer aquela busca, a gente é livre e a gente consegue, de fato, transitar livremente, fazer ótimas escolhas. Mas será mesmo que é assim? E aí, para justamente, eu e Graça ficamos pensando assim, a gente não precisa só falar disso não, a gente tem que provocar os nossos interlocutores para que eles se experimentem e percebam objetivamente que não há tanta liberdade quanto parece. Ou melhor, que talvez nós não estejamos usando toda a liberdade que poderíamos. Queria convidar você agora, que está acompanhando a gente, professor, aluno, você que está nos assistindo, para abrir o navegador do seu computador ou do seu celular, enfim, usar o aplicativo que você mais utiliza para fazer uma busca, que eu queria exatamente que você fizesse isso. Nós comentávamos no início que tanto a Graça quanto eu e o Instituto Educa Digital, de maneira geral, trabalhamos com a temática da educação aberta. E eu queria que você usasse essa palavra-chave aí no seu navegador para realizar uma busca. Eu queria que você buscasse por educação aberta. E, ao fazer essa busca, eu quero que você perceba quais são os resultados que vão vir dessa busca. E você pode usar o chat, a professora Juliana está acompanhando a gente aqui, o Matheus também está ali do lado. Eles vão fazer esse registro, observar quais são os resultados, as respostas que vocês trazem de volta. Vocês podem, por favor, fazer isso? Eu queria que você fosse no navegador do seu celular, do seu computador, e buscasse, no buscador que você preferir, pela palavra-chave educação aberta. Compartilha no chat quais são os resultados dessa busca. Graça, conta pra gente, para você, enquanto as pessoas vão achar aí, vão buscar por educação aberta, da sua experiência, da sua vivência com essa temática, o que é que isso significa para vocês? Eles vão encontrar provavelmente definições técnicas, mas vamos falar sobre essa definição de vivência? Vamos, sim, com certeza. Eu considero também importante, além deles procurarem os conceitos sobre educação aberta, procurar também a imagem, não é? Perfeito. Qual é a imagem que aparece na hora da busca? Então, afinal, eu me tornei, não é, uma professora, uma pedagoga certificada em educação aberta no Brasil. O que significa isso? Não é? Qual foi o empoderamento pedagógico que isso me trouxe? Não é? Qual é a autoridade que eu tenho em relação a isso? A autoridade que eu tenho em relação a isso é saber o que tem na minha cesta básica pedagógica ao longo da minha construção do meu ser docente, né? Do meu ser professora, da construção, o que eu fui angariando e como eu posso reproduzir, remixar. Interessante, Daniel, que essa semana eu estava ouvindo um documentário do Elton John, né? E ele falou em samplear. Aí eu falei, nossa, remixar já existia há muito tempo, sim. E nós já sabemos disso porque já passamos pelo curso. E samplear
é um termo usado na cultura eletrônica, na cultura musical, no mundo cultural de maneira geral. Mas no mundo da educação, samplear fica um ponto de interrogação. Assim, quando eu uso muito em alguns contextos com professores, eu uso remixar. Poxa, Graça, o que é isso? Eu levei você com palavras difíceis. Não é difícil. Remixar é você fazer escolhas. É Exatamente. como se você fosse uma costureira e tivesse vários retalhos de bom gosto, né? Você faz uma escolha de muito bom gosto e, a partir dali, você faz uma remixagem. E você produz um novo texto, fazendo as citações necessárias, observando o que é necessário para que aquele texto tenha também as referências. Então, remixar, samplear. Então, essa educação aberta, ela me deixa com mais liberdade, me traz mais conhecimento para saber o que eu estou fazendo na rede. Quem sou eu neste lugar, como você bem disse, Daniel? Quem sou eu neste lugar? Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu estou querendo comprar uma cadeira melhor para mim, porque eu estou muito mais tempo sentada desde o ano passado. Então, eu venho pesquisando cadeiras, e quando eu penso que não, eu abro o meu Instagram, vem uma série de cadeiras de todos os tipos e qualidades e preços. Falei, meu Deus, mas por que isso está vindo assim? Eu nem procurei isso agora. Né? Isso tem a ver com essa questão da cultura digital. A gente precisa entender por que isso está acontecendo. Exatamente. Né? Então, esse universo... Você fala um pouquinho sobre isso, Daniel? A gente vai chegar lá, eu acho que esse é importante, esse é uma temática super importante, sobre como nossos dados, eles hoje em dia mobilizam e fomentam, né? Guiam muito dos nossos usos e muito dos usos que as próprias plataformas ou os sites, enfim, as estruturas que estão por trás da internet que a gente usa, dos espaços da internet que a gente usa, se utilizam dos nossos dados para fazer várias coisas, entre elas, e talvez até principalmente, como você bem colocou, vender conteúdo. Mas eu queria recuperar disso que você comentou antes, Graça, o fato de que a educação aberta é esse espaço ou essa compreensão mais alargada da perspectiva educacional que dá a possibilidade da gente se sentir à vontade e com os meios necessários para justamente compor essa colcha, como você dizia, para compor esse universo a partir de remixagens, de novas construções, inclusive de experiências de coautoria. E eu estou falando aqui para professores e alunos, e isso é muito importante de marcar. Não só professores podem se sentir à vontade para fazer essa construção, mas também os próprios estudantes. Mas existe um elemento básico. Eu queria convidar, inclusive, a professora Juliana, não sei se houve muitas respostas por aí no retorno lá do chat, mas a gente desafiou vocês a fazerem uma busca. A Graça contou um pouco da experiência dela com a educação aberta, e eu imagino que vocês tenham encontrado aí diversas definições, sejam em texto ou sejam em imagens. Então, fiquem à vontade, eu espero que em algum momento a gente consiga trazer de volta essa repercussão do chat. Mas acho que é válido dizer para vocês o seguinte: muitas vezes, quando a gente vai fazer esse movimento simples, que é um movimento de busca, a Graça falou sobre curadoria, né? Eu não consigo falar sobre fazer curadoria se antes eu não for até a internet, ao ambiente, um repositório que eu escolher, e fizer ali uma busca por conteúdo. Essa busca, hoje em dia, tem sido substituída por um verbo, por uma expressão que parte de uma palavra que nem é um verbo, né, Graça? Pois é, o googar. Você já googou hoje, Graça? Olha, depois que eu fiz o curso, me tornei líder em educação aberta, eu nem tenho googado. Eu uso uma outra ferramenta. Porque eu penso assim, se eu estudei algo novo, se eu vi quais são as consequências, os benefícios daquele algo novo, e se eu me proponho a falar sobre aquele algo novo, a inspirar professores a utilizarem novas ferramentas, eu preciso estar experimentando. Maravilha, essas ferramentas. Então, essa curadoria a qual eu me referi também tem a ver com o nosso site Escolha Livre. Né? Exatamente. Lá tem ferramentas, tem ferramentas para videoconferências, tem ferramentas para produção coletiva de textos. Não é? Então, eu tenho experimentado isso também na escola onde ainda eu trabalho como orientadora educacional do Ensino Fundamental 1, onde eu digo que é um laboratório.
Isso é muito bom porque demonstra que é possível que a gente faça essas experimentações nos diversos espaços onde a gente atua. Eu também sou professor de educação infantil, ao mesmo tempo em que trabalho com formação de professores no universo nos espaços que a universidade me provoca. Mas também nesses lugares eu consigo experimentar recursos como esse que a Graça mencionou. Mas muitas vezes, por trás dessa pequena expressão que a gente usa, o vulgar, meninos e meninas, professores e professoras, a gente está escondendo uma possibilidade, uma realidade de cerceamento. Quando a gente fala em buscar na internet, a gente está ampliando as possibilidades, porque através da linguagem que estrutura tudo que a gente faz, a gente está dizendo que no universo da rede eu vou em busca daquilo que me interessa. No caso aqui, nós estávamos exemplificando com a lógica da educação aberta, mas, por exemplo, uma receita, por exemplo, uma prática pedagógica que você está buscando, e aí eu sugiro que vocês conheçam a plataforma Pilares do Futuro, que tem uma série de práticas pedagógicas super interessantes, mas o fato é que quando eu limito, por exemplo, a minha busca a um único serviço, a uma única empresa, aos resultados trazidos por uma única empresa, eu não estou sendo de fato livre. Eu estou limitando as minhas possibilidades de experimentar as potencialidades da cultura digital. Esse foi só um exemplo. O fato de que a gente, quando, por exemplo, quer fazer uma busca, não utiliza, por exemplo, um outro buscador, como o DuckDuckGo, que é um buscador que não vai se utilizar daquilo que a Graça acabava de comentar. Toda vez que eu faço uma busca nesses buscadores principais, Google ou outros parecidos de empresas grandes como essa, eles se utilizam daquilo que eu digitei para lá juntar aquela informação ao meu conjunto de dados, ao conjunto de dados que eles dispõem a meu respeito, e a lógica de operação dessas empresas é uma lógica baseada na comercialização dos nossos dados. Então, isso é algo muito importante, tem muito mais detalhes colocados aí, mas o que nós gostaríamos aqui de recuperar para o nosso diálogo dessa tarde é esse aspecto. Lembrem, numa simples buscada na internet, nós podemos estar usando toda a potencialidade, ou seja, buscando indo a outros buscadores, e aí ali vendo novos resultados, inclusive comparando. Não sugiram que vocês usem somente o DuckDuckGo. Podem usar vários buscadores para, inclusive, ver quais são os resultados diferentes que eles apresentam, não é mesmo? É mesmo, olha, isso você me faz lembrar a época que nós usávamos dicionário. Sim. Né? Eu tinha aquele dicionário gigante, né? Tinha o Michaelis, e fazia a procura num e a procura no outro. Hoje em dia, eu me pego pensando que as juventudes, como é dito hoje, muitos nem sabem o que é um dicionário, não sabem nem pesquisar como fazer a curadoria de uma palavra no dicionário. Né? Isso é bastante interessante, porque a gente só mudou a ferramenta, né? Mas nós hoje em dia temos muito mais consciência, tendo em vista toda essa cultura digital que vem sendo implantada pelo próprio Educa Digital, que veio lá já de 2010 trabalhando essas questões. Perfeito, Graça. Aqui. Olha só, tem um aspecto que eu acho que é super válido disso que você também estava colocando e que acho que muitas vezes a gente coloca como sendo secundário, mas é de extrema importância, que tem que ver com as possibilidades que nos são oferecidas em relação a usar ou não usar. Muitas vezes a gente usa um recurso, faz uma opção por usar esse ou aquele recurso, porque nós estamos recorremos ao gratuito, né? É gratuito aquele recurso, por isso eu termino usando ele. Mas eu queria compartilhar com vocês, acho que nós hoje também queríamos falar sobre isso, sobre como é muito importante a gente lembrar que não só o fato de um recurso ser gratuito devia condicionar a nossa opção por ele. Nós vamos seguir para dialogar sobre isso, mas não sem antes ouvir aquilo que vocês já responderam para nós em relação à provocação inicial, que foi a realização de uma busca. Eu acho que a professora Juliana já está com a gente também ali no estúdio para voltar e compartilhar conosco justamente quais foram as respostas de vocês no chat, os resultados que vocês encontraram para essa provocação inicial. Será que, de fato, foram a vários buscadores ou foram diretamente a um deles, o majoritário? Estou doida para saber. Sim, pessoal, olha, a participação aqui, ó, em peso. Mas antes, alguém muito especial, um embaixador chamado Matheus, com uma voz suave, fez a lição de casa imediatamente. E ele quer falar, né, Matheus? Isso Por mesmo. favor.
Bom, eu busquei aqui em um buscador somente. Aqui está falando que o termo educação aberta é uma espécie de expressão guarda-chuva que faz referência a um movimento educacional que visa permitir o livre acesso a oportunidades de aprendizagem. Você está vendo? Só o professor Daniel e a professora Graça. Ele estava aqui, ó, já se ligou e fez a tarefa. Mas também temos uma professora, que várias respostas, mas eu peguei da professora Eliane, que é uma professora que sempre participa bastante das nossas aulas aqui, e eu gostei. A educação aberta está ligada a uma perspectiva progressista e democrática, com enfoque na redução das barreiras para uma educação inclusiva, acessível e de qualidade para todos. Ou seja, educação para todos. Muito bem. Muito bom. Agenda 2030, objetivo número 4. Você sabe o que é isso, Matheus? Sabe o que é isso, Matheus? Eu sei o que é a Agenda 2030, que é meio que umas regras para melhorar o mundo, mas essa daí eu não sei. Que lindo! É isso aí mesmo, Matheus, é isso aí mesmo, é um guarda-chuva ainda maior. A Agenda 2030, nós estamos dentro da Agenda 2030. Muito bom, Matheus. Então, excelente a participação do Matheus, a de todo mundo que enviou mensagem de volta lá para o chat. Acho super importante que vocês tenham atenção ao aspecto do tema, né, o resultado da busca de vocês, mas também lembrem desse aspecto. A ideia inicial era que, com esse movimento, vocês se sentissem provocados, mobilizados e mobilizadas a entenderem essa possibilidade. Matheus comentou, eu fiz a busca num único buscador. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quando a gente pensa os resultados de uma busca, parecem que eles são determinantes, eles são sempre os mesmos para todo mundo, e não é assim que funciona. Da mesma maneira como nós comentávamos antes, justamente sobre essa lógica. Por que a educação aberta, a iniciativa Educação Aberta, que aqui no Brasil o Educa Digital é signatário, participa, mobiliza, desenvolve ações nesse sentido. Graça e eu também estamos ligados a essa compreensão, né, a essa iniciativa Educação Aberta. Por que ela valoriza não apenas recursos que sejam gratuitos, que sejam disponíveis para você e eu fazermos download, e sim fomenta que sejam recursos abertos, sejam recursos livres. Porque nós, mais do que simplesmente usar, gostaríamos que você, professor, professora, você, aluno e aluna, tivesse a compreensão como esses recursos funcionam, de que é possível tomar parte desses recursos para fazer coisas diferentes, não só para fazer aquilo que está permitido, não só para fazer aquilo que está sugerido, mas para se apropriar deles e fazer um uso que seja responsável e seja útil àquilo que é a sua demanda, àquilo que é a sua realidade. Foi comentado, né, os aspectos ligados à equidade de oportunidades, a lógica por trás da educação aberta fomenta a equidade de oportunidades, também aspectos ligados à inclusão e à educação de qualidade. Esse tripé é indispensável e é nisso que a educação aberta se baseia e é por isso que o projeto Escolha Livre ele é tão importante e nós estamos aqui para compartilhar as potencialidades desse projeto. Espero que você que está acompanhando a gente já tenha tido a curiosidade de justamente ter usado o seu navegador, né? Ter usado os recursos de busca aí do seu dispositivo móvel ou do seu computador para ir atrás do projeto Escolha Livre, porque é exatamente sobre ele que nós vamos falar nesses minutos finais. É interessante também, Daniel, você me fez lembrar uma época onde eu aprendi, eu era bem mais jovem, eu aprendi a importância do registro. Né? O que é o registro? Das anotações, tirar a ideia da cabeça, escrever, registrar. Isso significa um protagonismo à autoria. Veja bem, nós nós vamos para uma universidade, frequentamos os bancos escolares, fazemos trabalhos em grupo, né? Mas e a autoria? Isso não é colocado em voga, não é colocado como uma questão onde aquilo vai nos empoderar. E o mercado de trabalho está buscando pessoas, autoras, criativas, não é? Que saibam pensar, que tenham um pensamento crítico. E no cotidiano da escola, de maneira geral, o próprio professor, e aí eu faço uma provocação aos meus colegas, nós não aprendemos ou não temos tempo no cotidiano de criar
e se compreender como um professor autor. Assim como eu tenho uma amiga que estudou neurociências e ela fez doutorado na área, ela disse assim: Graça, eu sou uma cientista e você também é, porque você vive pesquisando educação. Então, é trazer esse patamar diferenciado para esse ser docente e esse ser discente deste século XXI. O século XXI requer pessoas autoras, requer autoridade no sentido de se saber quem é, de se saber o que quer, não é? Então, é bastante interessante nós convivermos nesse momento com o Matheus, um jovem adolescente que rapidamente lembrou o que é a Agenda 2030 e como ele já está pronto, né? É como se ele já tivesse, já está tudo engatilhado para que o guarda-chuva dele se abra muito mais. Maravilha. Né? Então, ele é um aluno autor, ele é um aluno protagonista, não à toa, ele é um embaixador. E a educação aberta e as possibilidades, justamente que estão lá um pouco sintetizadas também no Escolha Livre, colaboram no sentido de exatamente disso que a Graça está dizendo. A gente comentava que a nossa trilha está relacionada também a projetos de vida, né? E pensar a lógica dos projetos de vida, tanto de professores quanto de alunos, hoje em dia se mostra indispensável para pensar esses projetos, compreender esse universo que a gente está pensando, um universo que não é ditado. Se eu estou falando de um navegador, é aquele navegador. Se eu estou falando de um editor de vídeo, eu estou falando daquele editor de vídeo. Não, nós estamos aqui justamente lembrando a você e a cada um de vocês que estão aqui, professores e alunos, que nós temos possibilidades de escolher nesse universo. E toda vez que a gente escolhe pelas marcas dominantes, que a gente escolhe por aquilo que está dado no mercado, digamos assim, a gente muitas vezes está abrindo mão da nossa privacidade, a gente está comprometendo aspectos também ligados à usabilidade, vários aspectos, inclusive aspectos ligados à compreensão do próprio recurso. Quando a gente está falando, por exemplo, de softwares livres, a gente está dizendo que a gente não está se preocupando só em usar o software. O software livre, dada a licença pela qual ele é disponibilizado, permite que quem conhece, quem tem interesse, tem condições técnicas, possa também estudar aquele software e até modificá-lo. Mas eu queria chegar, de fato, no Escolha Livre, o projeto Escolha Livre, escolhalivre.org.br. É uma pena que a gente não esteja conseguindo exibir plenamente os nossos slides. Mas, se você colocar aí no seu navegador, você vai a escolhalivre.org.br e vai ver lá alguns dos recursos que estão disponíveis, indicados objetivamente como alternativas para esse universo, para experimentarmos as potencialidades da cultura digital de forma mais plena. Como dizia a Graça, já ligado a essa perspectiva da autoria, um dos recursos que está disponibilizado lá no Escolha Livre é justamente um espaço de escrita maravilhoso. Agora vocês estão conseguindo ver. Um espaço de escrita colaborativa. Esse espaço de escrita colaborativa... Pode passar o próximo slide, se vocês estiverem exibindo os slides, o próximo. Isso. Com esse QR Code, vocês podem ir direto para esse espaço. E lá, no ambiente, é possível que vocês conheçam como professor, e aí você vai pensar dentro da sua realidade, na disciplina em que você atua, como você pode se utilizar de um ambiente online para escrita colaborativa junto com os seus alunos, para provocá-los num ambiente, numa experiência pedagógica. Você, aluno, aluna, pensando aí na realidade de interação com os seus colegas, por que não utilizar um espaço livre, que não vai se apropriar dos seus dados, por exemplo, para poder construir um texto compartilhado? Eu sei que muitos aqui, possivelmente, são fãs de séries, são fãs de podcasts, talvez, ou acompanham conteúdo que tem regularidade. Que tal sei também que muitos de vocês escrevem novos finais, novas versões para esses conteúdos que vocês assistem? Por que não se utilizar de um espaço como esse para poder escrever colaborativamente e de forma coletiva novas histórias, usando esse espaço e as potencialidades que estão colocadas ali para a construção de autoria, como dizia a Graça antes. É importante também, Daniel, lembrar, né, que para essa autoria, para todas essas questões que nós estamos abordando da educação aberta, do Instituto Educa Digital, do Escolha Livre, tem a questão da autonomia, não é? Quando Exatamente. Eu sou realmente livre, quando eu tenho autonomia para fazer uma escolha. E para fazer uma escolha, eu preciso
ter várias possibilidades, ter esse guarda-chuva bem aberto e conhecer o que tem ali a meu dispor para que eu possa ter autonomia e fazer uma escolha consciente, sabendo quais serão as consequências. Então, eu gosto muito de citar, gente, nós temos aí muitos professores, professores e professoras, gestores. Paulo Freire está aqui conosco, assim como Edgar Morin, com tudo que nos traz a complexidade da comunicação docente, da gestão de uma escola, da comunicação discente, de tudo que nos faz compor este momento, né? Veja bem, Daniel está na Bahia, eu estou no Rio de Janeiro, a maioria está em São Paulo, e nós estamos nos comunicando de forma autônoma, conscientemente e trabalhando num projeto colaborativamente. Isso mesmo. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Isso é educação aberta. Exatamente, é um exemplo concreto. E para que a gente continue fomentando espaços como esse, eu queria sugerir para vocês uma outra, eu queria recuperar no slide, se puder apresentar, uma outra sugestão que está colocada lá no Projeto Escolha Livre. A essência do Projeto Escolha Livre é apresentar para você, professor, professora, para você, estudante, potencialidades outras de espaços online, de recursos digitais, que muitas vezes não são conhecidos do grande público e respondem às demandas que o grande público, professores e professoras, alunos e alunas, têm de experimentar as potencialidades da cultura digital. Por exemplo, para reuniões online, reuniões síncronas entre alunos, entre amigos, reuniões de amigos também, enfim, as reuniões que vocês gostarem de fazer. Lá no Escolha Livre, a partir desse QR Code, você consegue chegar diretamente nessa seção do projeto. Alguns recursos livres, como o Jitsi, por exemplo, estão apresentados para que vocês conheçam e possam experimentar. De novo, recursos livres, abertos, que conseguem dar resposta para tudo aquilo que vocês precisam e muitas vezes só conhecem aqueles que são os das grandes marcas. Tem mais um que eu queria comentar. Eu quero comentar sobre o Jitsi, que eu já fiz até café da tarde com os pais. Que maravilha! A gente tem 5 minutinhos e a gente vai terminar. Comenta um pouquinho brevemente para a gente seguir, então, Graça. Então, professores, professoras, alunos, nós podemos promover reuniões, encontros virtuais, reuniões de pais bem diferentes daquelas que nós já sabemos como são, de forma online, usando o Jitsi. O Jitsi é uma ferramenta, um software livre que você só encaminha o link e o outro não precisa, o outro já está incluído, é só ele chegar. Não é? E é bastante interessante. Imagine conseguir fazer isso com pais de escola municipal da periferia, não é? E conseguir fazer um café da tarde, literalmente, num dia de sábado. Foi muito bonita a experiência. É maravilhoso, Graça, porque demonstra que muitas vezes uma das respostas negativas à utilização desses softwares, e que talvez o professor e a professora que esteja aqui nos acompanhando, ou o próprio estudante, tenha escutado, é de que eles não são funcionais, eles não respondem às nossas necessidades. A Graça comentou agora um exemplo concreto, numa realidade objetiva, em que muitas vezes a gente se depara numa realidade que não dispõe de tantos recursos, mas que sim, as possibilidades tanto da educação aberta, de recursos abertos, quanto de softwares livres, se colocam e são super efetivas. Por fim, eu queria sugerir para vocês também verem aí no slide, lá dentro do Projeto Escolha Livre, a gente tem uma seção só dedicada à edição de vídeo, imagem e som. Vários recursos para edição de vídeo, imagem e som estão indicados lá e vocês podem conhecer. A ideia no encontro de hoje era mobilizar a sua atenção para que você lembre de que sim, você pode fazer escolhas, usar a internet, usar os espaços online e os recursos digitais de maneira geral. Não significa usar um único recurso, não significa usar e explorar uma única ferramenta ou a ferramenta, o recurso dominante. Você pode escolher, mas só dá para escolher, como disse a Graça, quando a gente conhece. E a provocação final do encontro de hoje é que você vá até o espaço do Escolha Livre. Lembrem, existem outros, mas hoje eu queria convidar você a conhecer o escolhalivre.org.br e os recursos que estão colocados lá. Pensar eles dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades e, claro, tentar incorporá-los na sua vivência como professor ou como estudante. Você pode e deve escolher ser livre. E aí, para as provocações finais, e depois vocês irem pensando sobre isso, podem colocar no chat também, eu queria perguntar,
você hoje conseguiria escolher ser livre? E o que é que pode te impedir de ser livre? Considerando tudo isso que a gente colocou aqui, foi um prazer conversar com vocês. Eu sei que a Graça quer comentar mais algumas coisinhas para a gente, então, caminhar. Eu estou me sentindo livre para voar, estou me sentindo livre em conhecer o Mateus. Isso, para mim, é algo rejuvenescedor, tendo em vista que eu tenho mais de 40 anos nesse mundo da educação, de perceber um Mateus coerente, protagonista, parceiro, junto com a professora, junto com a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Isto merece aplauso. Isto é uma educação protagonista, é uma educação aberta. Aplausos para todos nós que fazemos parte desse lindo trabalho. Muito bonito, muito bonito. Obrigado, Graça, pela parceria, por termos construído esse espaço aqui. Obrigado a você que nos assistiu, interagiu conosco, mandou para nós mensagem, respondeu, mas queria mesmo deixar com você essa pulguinha atrás da orelha. O que é que te impede de ser livre hoje? O que é que será? Como é que você pode fazer frente a essa realidade? Eu tenho certeza que conhecendo todo o arcabouço que a gente colocou para vocês aqui, foi tudo muito inicial, mas a ideia é provocar você a conhecer essa realidade, indo até lá o Escolha Livre, indo ao espaço do Educa Digital, ao site do Educa Digital, você pode conhecer outros projetos diversos que nós estamos fomentando e que a iniciativa Educação Aberta também mobiliza. Ótimo estar com você de novo, quero dizer, Graça, com o Mateus, com a Juliana e com toda a equipe aqui da Secretaria de Educação de São Paulo. Um abraço enorme. Muitos elogios. Muitos elogios aqui para vocês, viu, gente? Todo mundo amou e acho que está escolhendo também ser livre, né, Mateus? Isso mesmo. Bora ser livre? Bora. Um beijo, obrigada pela participação, voltem sempre e espere aí, não sai daí não, que tem já uma nova atração aqui no Esquenta Inova.